Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube do Dedicação Delta. É uma honra estar com vocês nesta data de hoje que você me assiste para a gente tratar sobre temas muito interessantes, relevantes para os seus concursos públicos, especialmente das carreiras policiais. Eu sou o Gleison Lima, professor, delegado de polícia, coordenador aqui do Dedicação Delta, e hoje vamos trazer uma temática muito importante para que você possa estudar de uma maneira muito assertiva. Sabemos que o alvo certo tem como objetivo dar informações assertivas, pontuais, num tema específico dentro das temáticas envolvendo as carreiras policiais. E hoje vamos tratar de um assunto que envolve prisão domiciliar, recolhimento domiciliar noturno e o próprio recolhimento em residência particular. Enfim, sobre a temática, vamos trabalhar com cada um dos temas no seu momento específico. Antes, porém, gostaria de informar para vocês que se ainda não estiver inscrito em nosso canal, você está perdendo seu grande momento de estudar de uma maneira mais aprimorada, com conteúdos frequentes aqui pelo nosso YouTube. Mas também gostaria que você acionasse seu sininho de notificações para todas as vezes que tivermos vídeos novos, você possa aí estar recebendo ele em primeira mão. E gostou do vídeo? Dá uma moral aí, dê um like, porque isso é muito importante para fortalecermos o nosso canal. Pois bem, sobre o assunto de hoje, sabemos que o alvo certo ele tem um foco muito específico. Ele quer levar até você, levar o conteúdo até a palma da sua mão, até a sua casa, o seu trabalho, informações precisas daquilo que são interessantes de serem vistas. Hoje aqui eu vou trazer para vocês uma temática envolvendo prisão domiciliar, que está no Código de Processo Penal, recolhimento domiciliar noturno, que também está no Código de Processo Penal, e o recolhimento em residência particular, que está na Lei de Execução Penal, que é a lei de número 7.210 de 1984. Pois bem, siga-nos lá também nas nossas redes sociais, @dedicaçãodelta, @GleisonLR, e aqui eu vou iniciar, passando para o próximo ponto, mas antes gostaria de conversar com vocês sobre algumas situações envolvendo prisões. Pois bem, pessoal, já que a gente vai falar de prisão domiciliar, de recolhimento domiciliar noturno, de recolhimento em residência particular, é cabível, é interessante que vocês, sempre que forem construir raciocínios jurídicos dentro das temáticas envolvidas, dos seus estudos, vocês formulem aquilo partindo da Constituição Federal, se tiver algum lastro ali. Quando a gente fala de prisão, por exemplo, e a gente tem como mote lá a nossa Constituição Federal, nós sabemos que está figurado ali como direito e garantia fundamental do nosso artigo 5º, embora a gente tenha direitos fundamentais em outros dispositivos da própria Constituição Federal, mas o mais falado, reverberado, conhecido é o famigerado ali, artigo 5º da Constituição Federal. E ali nós temos um dispositivo específico que vai falar sobre a possibilidade de prisão no país. Porque a regra, meu povo, a regra é liberdade. E ainda que você esteja, ou a pessoa, não vou falar nem você não, né? Mas a pessoa esteja respondendo eventualmente por algum tipo de infração penal e esteja sendo processada por essa infração penal, a regra é que ela fique em liberdade. Por quê? Porque a prisão, ela tem a sua evidência, mas quando se trata de condenação. Então, a condenação vai evidenciar aquele tipo de prisão, que é a prisão-condenação. Mas antes dessa prisão-condenação, é possível de se prender alguém? Obviamente que sim. Então, a possibilidade de se prender alguém poderá vir de uma prisão em flagrante, alguém que está cometendo a infração penal, acabou de cometê-la, é perseguido logo após, ou é encontrado logo depois, com instrumentos, papéis, objetos, armas, que façam presumir ser ele o autor daquela infração penal. O flagrante, que vem do flagrare, que vem da pegar fogo, que estar ardendo, é aquele momento em que o sujeito estará ali sendo pego com a boca na botija. Portanto, quando a gente vai ali no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal, e quando a gente vai lá na própria Constituição Federal, em que nós temos um permissivo em que a pessoa poderá sim ser presa quando estiver em flagrante delito, nós temos ali uma das modalidades da prisão que não vai vir com a condenação, mas vai vir muito antes, vai vir no momento que a pessoa é flagrada cometendo uma infração penal. Isso pode se dar, por exemplo, quando a pessoa está dirigindo um veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Então, essa pessoa que está conduzindo esse veículo automotor nessa situação específica, nós temos ali uma previsão do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e que não permite que uma pessoa conduza um veículo automotor nessa circunstância, né, embriagado, ou tendo ingerido bebida alcoólica ali, na quantidade da bebida alcoólica determinada pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro, então essa pessoa será considerada uma pessoa que praticou esta infração penal. Falando da infração administrativa, não. Infração administrativa, qualquer quantidade de álcool poderá resultar lá na infração administrativa do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, nós estamos falando da infração penal. Nessa infração penal, seja porque o sujeito está drogado, né, sob influência de substância psicoativa ilícita ali, que determina dependência, ou até mesmo uma pessoa que esteja consumindo bebida alcoólica, não vou falar nem da substância só ilícita, tá, gente? Até mesmo aquelas que são lícitas, mas a pessoa se pôs naquela circunstância e conduzir um veículo automotor, poderá entrar ali no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. É aí que a gente vê que existe essa possibilidade de prender essa pessoa em flagrante delito. E essa pessoa será conduzida à unidade policial. E ali, em razão da pena, que é de até 3 anos ali, nós teremos uma possibilidade de arbitramento da fiança por parte do delegado de polícia. Tudo bem, mas vamos avançar aqui, porque a gente está falando, calçando ali nosso argumento sobre as prisões. Tem essa prisão em flagrante, que é permitida, mas também tem as prisões oriundas de decisão judicial. E essa prisão deverá ser cumprida durante o dia, com autorização judicial. A clássica, prisão preventiva, e também nós temos a prisão temporária. Prisão preventiva está prevista ali no nosso Código de Processo Penal, precisamente o artigo 311 e seguintes do CPP, e nós temos a prisão temporária, que tem requisitos próprios, só serve dentro da investigação policial, ou até mesmo do Ministério Público, né, de acordo com o entendimento já assentado, e a prisão temporária ela tem uma lei específica, que é a Lei 7960 de 1989. Tá bom, se a gente já sabe que é possível de se prender, seja como prisão antes da condenação, flagrante, preventiva, temporária, ou uma prisão após a condenação, que é a prisão própria da condenação, o que são esses institutos nominados aí de prisão domiciliar, recolhimento domiciliar noturno e o recolhimento em residência particular, porque cada um está em seus institutos específicos. É isso que nós vamos conversar na data de hoje com vocês aqui, que eu acho bem interessante. Aqui só para poder mostrar, artigo 5º, inciso 61, vai falar precisamente assim, olha, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Pois bem, avançando sobre a temática aqui, vamos lembrar no próximo ponto, que é o seguinte: a prisão domiciliar, onde ela está prevista? Está prevista no artigo 317, 318, 318-A, e nós temos uma previsão final no 318-B do Código de Processo Penal. Então, memorize isso já. Poxa, prisão domiciliar. O que acontece em razão dessa prisão domiciliar? É uma medida cautelar que substitui quem? A prisão preventiva. Vamos lá, volta para mim aqui. Pessoal, a prisão preventiva, ela precisa ter pressupostos, requisitos e condições específicas previstas no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Portanto, ela tem suas especificidades. Lembrando que a prisão preventiva ela é antes de uma prisão condenatória, então você tem que imaginar que ela já é uma exceção. Sendo uma exceção, portanto, há situações em que, ao invés da prisão preventiva, será determinada a prisão domiciliar daquela pessoa. Beleza. Que consiste essa prisão domiciliar? Esse recolhimento do indiciado vem do indiciamento. Lembremos que, de acordo com a Lei 12.830 de 2013, nós temos a possibilidade, a necessidade, uma previsão legal de que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, tá? E o acusado é aquele que já está denunciado pelo Ministério Público. Então, essa prisão domiciliar, essa pessoa vai ser recolhida, ela está presa, tá? Só que ela está presa na própria residência.
Tudo bem? Então vamos lá. O acusado somente pode se ausentar da residência com autorização judicial. Não tendo, violando essa prisão domiciliar, o que pode acontecer? Reverter em prisão preventiva. Porque se a prisão domiciliar está no lugar da prisão preventiva, então eu poderia reverter ali e o sujeito, a pessoa perder essa possibilidade aí. Quando é que vai acontecer? Primeiras hipóteses aqui. A lei, de acordo com o artigo 318 do CPP, ele vai falar que o juiz poderá. Então é como se sugerisse aqui uma ideia de faculdade. Aqui entenda que aqui é um direito subjetivo, tá? Mas vamos lá. Essa faculdade do juiz de determinar uma prisão domiciliar no lugar de uma prisão preventiva, ela vai se dar em algumas hipóteses. Vamos para elas aqui do artigo 318. Depois vocês vão ver que vai ter uma diferença do 318A, e aí ali nós temos um pequeno conflito, mas nós vamos resolver ele já, tá? Vamos lá. Primeiro ponto seria para maiores de 80 anos. Guarda esses 80 anos, gente. Esse aqui é que eles falam de superidade, né? Até pelo estatuto da pessoa idosa, ali nós temos essas pessoas maiores de 80 anos, certo? Vamos lá. Também vai se dar para aquele extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, nós vamos inverter, ao invés de dar uma prisão preventiva para uma pessoa que está extremamente debilitada em virtude de uma doença grave, para uma pessoa que tem mais de 80 anos de idade, ao invés de uma preventiva, vamos dar uma prisão domiciliar para essa pessoa. Mas também vai ser cabível para quem? Para a gestante. Questão unitária aqui também, né? Para uma mulher também com filho de até 12 anos incompletos. Quando a gente vai no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ter ciência de que a pessoa que tem até 12 anos incompletos, ela é uma criança. Criança até 12 anos incompletos. Adolescentes de 12 até 18 anos, a lei não fala incompletos, mas é incompleto, porque depois dos 18 anos, nós podemos falar que essa pessoa se tornou imputável, ela é maior de idade. Embora algumas situações possam sobreviver, possam aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, são situações bem pontuais, bem específicas. Essa pessoa acima de 18 anos de idade, que dá de igual ou superior, estamos falando que ele é imputável, passa a praticar crimes e não mais atos infracionais análogos a crimes ou a contravenções penais. Pois bem, mais uma hipótese da prisão domiciliar, além do maior de 80 anos, o extremamente debilitado por motivo de doença grave, a gestante, a mulher com filho de até 12 anos incompletos, que é a criança, também homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos incompletos, ou seja, caso seja o único responsável, é o primeiro requisito, e segundo, que seja uma criança. Pois bem, e a gente avança? E vamos lembrar que a prisão domiciliar também vai ter uma modalidade, isso aqui veio inclusive com as regras de Bangkok, né? Que fala das questões penitenciárias, das prisões, as prisões das mulheres lá dentro também. Pois bem, de acordo com essa previsão que teve um acréscimo no Código de Processo Penal, previsto no artigo 318-A desse Código de Processo Penal, vamos lembrar que são hipóteses legais para aplicação desse 318-A, que é mulher gestante, tá certo? Ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Então, nestes dois casos, atendidos os requisitos legais, ela não fala mais juiz poderá, fala o juiz deverá converter essa prisão preventiva em uma prisão domiciliar. Para quem? Para a mulher gestante e para a mãe ou responsável por crianças, lembra lá dos 12 anos incompletos, ou pessoas com deficiência. Tudo bem? Aqui não falou idade, tá? Então vamos lá. E aqui tem um detalhe, fala mãe ou responsável. Tá beleza? Olha o que fala aqui atrás. Mulher com filho até 12 anos incompletos. Então vamos lembrar que é o seguinte, nessas hipóteses legais para aplicações previstas do 318-A do CPP, a diferença com o 318 é que no 318 fala que o juiz poderá, 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, nós estamos falando da mulher que tem um filho de até 12 anos incompletos, do homem, caso seja o único responsável, e também no caso da mulher, que é gestante. Porém, no 318-A, que fala que o juiz deverá, estamos falando da mulher gestante, a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Mas quais são os requisitos complementares aqui? Olha,
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, por isso que o juiz deverá, e também não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. O que vai acontecer é que é o seguinte, será que o juiz, então, se a mulher cometeu um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e ela é gestante, ela deixou de ter o direito? Não, que ela pode se valer do artigo 318, em que o juiz poderá, avaliando o caso concreto, conceder a essa mulher, ao invés de uma prisão preventiva, uma prisão domiciliar, ainda que ela tenha cometido esse crime com violência ou grave ameaça, por exemplo. Mas não vai se valer do 318A, porque há uma vedação lá no 318A quando ela cometeu esse crime com violência ou grave ameaça, em que o juiz deverá converter a preventiva em temporária. Entenderam? Sacaram a questão? Então, é uma diferença entre o 318 e o 318A. Se vocês forem avaliar bem, o 318A, parte dele está contida no 318. Mas o 318A tem outros requisitos. E por isso, o juiz deverá converter essa preventiva em uma prisão, ao invés de determinar a preventiva, vai conceder a prisão domiciliar. Vamos lembrar que em qualquer caso da prisão domiciliar, é possível aplicar o quê? Medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Uma delas, inclusive, que é muito comum, é o monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica. Essa pessoa, já que ela vai ficar em prisão domiciliar, o Estado não tem condições de fiscalizar toda essa quantidade de pessoas ali que poderiam estar sendo beneficiadas com as mais diversas modalidades de prisões domiciliares. Então, neste caso específico, o que o Estado faz? Geralmente coloca lá uma tornozeleira eletrônica, estabelece o circuito que essa pessoa deverá ficar e caso ela viole, aí sim poderá ter uma perda desse benefício que seria a prisão, ou o direito, né, da prisão domiciliar, dependendo do caso, da prisão domiciliar para uma prisão preventiva ali, se for o caso, ou imposição de outras medidas cautelares. Enfim, vamos lá. Próximo ponto que eu gostaria de trazer com vocês aqui é algo bem interessante. Por quê? Vamos lá? Por quê? Existe um recolhimento domiciliar noturno? Existe. O que é... Opa, avançou aqui. O que é esse recolhimento domiciliar noturno? Traz para mim aqui. Pessoal, recolhimento domiciliar noturno é uma hipótese de medida cautelar diversa da prisão. Assim como a prisão domiciliar ela vai ali substituindo essa prisão preventiva, para que referendando aí circunstâncias específicas para se considerar uma prisão domiciliar, o recolhimento domiciliar noturno ele vai acontecer quando como medida cautelar diversa da prisão para que não se imponha, naquele caso concreto, uma desnecessária prisão preventiva. Porque sempre que se observar o cabimento de uma medida cautelar diversa da prisão ao invés da prisão preventiva, vai pelo menos grave. Então, nós vamos para uma medida cautelar diversa da prisão e justamente uma delas é o quê? O recolhimento domiciliar noturno do artigo 319, inciso 5º, lá do Código de Processo Penal, tudo bem? Então, certamente é uma medida mais branda do que a própria prisão preventiva, no caso aqui, e até a própria prisão domiciliar. Por quê? Porque existe uma restrição da liberdade de locomoção, mas não é total, não. Por quê? Porque vai ser no período noturno apenas, então o recolhimento domiciliar noturno, diferentemente da prisão domiciliar, que a pessoa tem que ficar presa dentro de casa, efetivamente, só sair com autorização judicial, no recolhimento domiciliar noturno é tão somente no período noturno e nos dias de folga. Então vamos supor, a pessoa trabalha de 8 às 18 todos os dias. Precisa sair 7 horas da manhã de casa e chega às 19 horas. Então, para este tipo de situação do caso concreto aqui, pode ser que o recolhimento domiciliar noturno dessa pessoa vai ser de 19 horas até às 7 da manhã. E também, ela folga todo sábado e todo domingo. Essa pessoa deverá ficar em casa, seu domicílio, todo sábado e todo domingo, porque é no dia que ela está de folga. Aí a pessoa fala assim, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem é que aqui não vai ter uma prisão preventiva. Então está no lugar de uma prisão preventiva. Começou a descumprir o recolhimento domiciliar noturno. O juiz pode dar outra medida cautelar diversa da prisão ou até mesmo decretar a prisão preventiva dessa pessoa. Mais ou menos assim, o juiz vai falar, te deu uma moral nisso aqui, infelizmente você não quis cumprir. Então, eu vou converter isso aqui numa prisão preventiva. É melhor você poder sair para trabalhar
e você ficar, ou então você não né, só no período noturno que você vai ficar recolhido e nos seus dias de folga, do que você ficar o tempo todo dentro da sua casa, numa prisão domiciliar, por exemplo, ou até mesmo uma prisão preventiva, ficar o dia todo dentro de uma unidade prisional. Concorda? Vamos lá. Mas tem uma exigência. Exige residência fixa e trabalho fixo. Essa é uma condição para o recolhimento domiciliar noturno. Residência e trabalho fixos. Então, memorize isso aí, tá? É possível monitoramento eletrônico? Sim, pode colocar um monitoramento eletrônico, uma tornozeleira eletrônica, para que essa pessoa possa ser monitorada pelo Estado, para que ela não possa violar aquilo que foi determinado pelo juiz. Pois bem, o recolhimento em residência particular já é outra hipótese. Olha, nós falamos de prisão domiciliar 317, 18, 18A, 18B. Nós falamos do recolhimento domiciliar noturno, que é uma medida cautelar diversa da prisão, lá do 319, quinto. E agora nós vamos falar do recolhimento em residência particular, lá do artigo 117 da famosa LEP, que é a Lei de Execuções Penais, Execução Penal, Lei 7.210 de 84. O recolhimento em residência particular vai ser cabível para quem? Para, ouça isso aqui, gente, condenados. Então, não tem recolhimento em residência particular para a pessoa que ainda está sendo processada, que não teve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Beleza? Então, vamos lá. É um regime especial de cumprimento de pena para presos em regime aberto. Então, já sabemos, olha, que recolhimento em residência particular vai ser para condenados. E vai ser para quem? Quem está em regime aberto. Lembremos, nós temos um regime fechado, semiaberto e aberto. Então, neste caso, vai ser para quem está no regime aberto, tá? Vai cumprir essa pena dele em residência particular. Quais são os requisitos? Lembra que nós falamos da prisão domiciliar? Um deles é aquela pessoa que tem maior de 80 anos de idade. Aqui, para o condenado que está em regime aberto, vai ser para condenado com idade superior a 70 anos, que já está em regime aberto. Ou então aquele que está cometido de doença grave, semelhante ao que trabalha lá na própria prisão domiciliar. Condenada com filho menor. E detalhe, menor é criança, gente? Envolve criança e adolescente. Ou que seja deficiente físico ou mental. Aqui, pessoa com deficiência. Mais correto. Tudo bem? Mas vamos lembrar que a LEP é mais antiga. E a condenada que seja gestante. Se tiver essas pessoas em regime aberto, tá? E aí nós vamos colocar um detalhe que nós vimos aqui na jornada do Conselho de Justiça Federal. Nós vamos permitir para regime fechado ser aberto em situações muito específicas, mas, por enquanto, lembrando do que está trabalhando da própria lei de execução penal, nós vamos permitir para a pessoa que é condenada com idade superior a 70, condenada a cometer doença grave, filho menor, aí nós estamos falando de criança ou adolescente, um dos dois, né? E ou deficiente físico ou mental, que é uma pessoa com deficiência, e a condenada gestante. Tudo bem? O juiz pode definir o quê? Monitoração eletrônica, ou seja, utilização de tornozeleira eletrônica para esta pessoa. Mas o interessante, olha só o que traz aqui o enunciado de número 20 da Jornada de Direito Penal, né, Processual Penal, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, no ano de 2020. Esse enunciado número 20 é muito interessante, porque fala assim, olha, é possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, também aos condenados em cumprimento de pena em regime fechado e semiaberto. Traz para mim aqui então. Pessoal, então, trocando em miúdos. A lei vai falar que tem que ser regime aberto, tem que cumprir aqueles requisitos, etc. e tal, para que a pessoa tenha um recolhimento em residência particular depois de condenada e estiver no regime aberto. Tudo bem. Porém, esse enunciado, ele reverbera que numa situação peculiar, uma situação necessária, poderá sim haver esse recolhimento em residência particular para um condenado, ainda que ele esteja em regime semiaberto ou fechado, desde que sejam situações específicas. Fechou? Vamos lá para o nosso penúltimo momento. Lembrar que existe uma súmula, a súmula vinculante de número 56 do STF, e vai falar o seguinte, olha,
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641-320 do Rio Grande do Sul. O que estava acontecendo, gente? A pessoa estava no regime aberto, não tinha casa de albergar. A pessoa estava no regime semiaberto, não tinha colônia agrícola, não tinha nem casa de albergado, nem similar, nem colônia agrícola, nem similar, não tinha nada. Aí o que eles faziam? Ah, mas já está condenado mesmo, vou pegar essa pessoa e vou colocar junto com os presos do regime fechado. Já está condenado, poxa. O Estado não tem adequação para ela, não posso deixar ela livre. Isso que se pensava. Porém, de acordo com essa súmula vinculante número 56, eu não posso deixar uma pessoa que está no semiaberto ou no aberto presa junto com uma pessoa lá do regime fechado. Isso é óbvio, existe regra para ser cumprida. Então, se eu não posso manter juntos, claro, já tem grandes problemas no sistema prisional, mas eu não posso fazer mais bagunça do que a bagunça que já está feita. Então, isso aqui, que foi a súmula vinculante número 56, ela deixou evidenciada essa situação de que não posso colocar um preso do regime semiaberto e aberto junto com o preso do regime fechado, junto, mesma cela. Ah, mas e se não tiver colônia agrícola? Gente, se não tiver colônia agrícola, se não tiver casa de albergado, pode ser algo similar. O que não pode é deixar junto, na mesma cela, regime fechado, regime semiaberto e aberto, tudo bem? Aí, o que foram trazidos como parâmetros, que eu trouxe até aqui, que eu achei bem interessante, é falando o seguinte, olha, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados. Olha o que deverá fazer. Saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas. Ah, tá faltando vagas no regime aberto. Então, vamos fazer esse cara ter a saída antecipada dele. O Estado não pode colocar essa pessoa junto com outra do regime extremamente diferenciado ali, tá? Vamos lá, próximo. A liberdade eletronicamente monitorada, tornozeleira eletrônica, para aquele que saia de maneira antecipada ao imposto em prisão domiciliar por falta de vagas, que é uma das hipóteses também de colocar em prisão domiciliar por falta de vagas e coloca o cara monitorado, tá? Outro ponto, o cumprimento de pena restritiva de direito ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Interessante. E lembrar que até que sejam estruturadas medidas alternativas propostas, poderá ser deferida prisão domiciliar do sentenciado. Trouxe essa questão da súmula 56, que é uma forma também de conferir prisão domiciliar para alguém. Por quê? Porque às vezes o sujeito não está nos requisitos da prisão domiciliar que nós acabamos de trabalhar. Porém, ele está no regime aberto ou semiaberto e está querendo que ele coloque para cumprir no regime fechado. Não, monitore esse sujeito eletronicamente de maneira de cumprir a pena em prisão domiciliar. Pode ser o caso em razão da ausência de vagas no sistema prisional vigente lá. Tudo bem? Vamos lembrar de um último ponto aqui, que é interessante, que é a prisão do advogado. O advogado preso ele fica em sala de estado maior ou talvez em prisão domiciliar, se não tiver essa sala de estado maior. Pois bem, de acordo com este artigo 7º, inciso 5º, que trata das prerrogativas, dos direitos dos advogados, e que está previsto lá na Ordem dos Advogados do Brasil, no próprio Estatuto, Lei 8.906 de 94, é direito do advogado, de acordo com o artigo 7º, inciso 5º, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas. Eu risquei aqui, na verdade, porque já está riscado, porque isso aqui foi declarado inconstitucional pelo STF, assim reconhecidas pela OAB, isso aqui já não tem mais, e na sua falta, em prisão domiciliar. Vamos lembrar? O que é sala de estado maior? É um espaço, unidade militar ou forças auxiliares que oferece condições adequadas de higiene e segurança e que pode ser usada para recolher advogado preso, tá? Beleza, antes do trânsito em julgado da sentença. O advogado foi preso, mas pode ser recolhido em cela? O que o STJ entende sobre isso? O STJ entendeu o seguinte, olha, o que é a sala de estado maior? Condições de higiene, condignas, a própria situação do advogado ali. E o STJ, entendendo desta maneira, ele falou assim, tudo bem, mas pode ser que seja uma cela dentro da unidade prisional, do estabelecimento prisional, com situação condigna para o advogado. E ele entendeu isso, falou, por exemplo, vamos falar que quase assim, literalmente. Eu às vezes coloco um papel lá escrito
cela especial, organiza aquela cela, a melhor cela às vezes da unidade prisional, e ali o advogado poderá ser efetivamente recolhido a esta cela. Foi isso que decidiu o STJ, de acordo com este julgado, que falou o seguinte: olha, definiu a existência de uma cela especial, unidade de sistema prisional, com instalações condignas e separadas dos demais detentos, que supre a exigência de sala de Estado Maior. Portanto, essa ideia de sala de Estado Maior pode ser uma cela específica dentro da unidade prisional. Tudo certo? Acredito que trouxe bastantes informações aqui que possam colaborar com seus estudos para as carreiras policiais. Se você ainda não nos segue, clica aqui para seguir o canal do Dedicação Delta, aqui no YouTube. Também nós temos no Instagram, @Dedicação Delta. E mais, se você não acionou o seu sininho de notificações, acione aí. Todo vídeo novo você vai ter em primeira mão. E para complementar, dá uma moral no nosso vídeo aí. Curte o nosso vídeo, porque isso é muito importante para que a gente possa fortalecer o canal e ficar cada vez mais próximo de você. Grande abraço. Nos encontramos certamente no nosso próximo vídeo. Contudo, estudando para as carreiras policiais, é muito importante que você tenha foco, disciplina e constância. E nós aqui estamos aqui para poder ajudá-los nisso. Grande abraço, a gente se vê certamente no próximo vídeo. Até mais.